Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 27 de julho. Nós estamos com o alimento diário dessa série, a Igreja Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 4, Combater o Bom Combate. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 16. A obra de Deus é administrada pelo Espírito. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor que entregou toda a sua obra para o Espírito. Ele sabe o que fazer. O homem, quando se intromete, só faz besteira. Ó Senhor Jesus, por isso que há tanta divisão no meio do grupo, no meio do povo de Deus. Ó Senhor Jesus. E o Senhor ele realmente quer mostrar para nós, olha, o Espírito tem um trabalhar. Ele se entrega pela igreja. Começou a era da igreja, começou também a era do Espírito. É o Espírito que vai preparar todas as coisas. O Espírito, ele quer nos preparar para casar com Cristo. Então, ele vai nos preparar, nos amadurecer, nos santificar, nos purificar, tirar tudo que é negativo para nos tornar uma igreja gloriosa, pronta para se casar com Cristo. Assim, a gente tem que perceber que a igreja foi gerada quando do lado de Cristo saiu sangue e água. Senhor Jesus, ali foi gerada a igreja, assim como Deus tirou uma costela de Adão e formou a mulher. Ó Senhor Jesus, sangue do seu sangue, carne da sua carne, osso dos seus ossos. Nós saímos de Cristo e precisamos voltar para Cristo, mas sem mácula, sem ruga, sem mancha, Senhor Jesus, sem nada que não seja de Deus na nossa vida. Então o Senhor está mostrando para nós que esse é o trabalho do Espírito. É um trabalho completo e também um trabalho que no fim dos tempos agora também está intensificado, para que o Espírito possa cumprir todas as coisas. Vamos obedecer o Espírito, exercitar o nosso espírito humano, para que mais e mais a palavra de Deus ela nos encha e venha cumprir o seu propósito em cada um de nós. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Gênesis capítulo 2, do versículo 19 ao 24. Ó Senhor Jesus. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ó Senhor Jesus. Capítulo 24, do versículo 2 ao 4 e o 16. Ó Senhor Jesus. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Ó Senhor Jesus. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 5, versículos 25, 26, 31 e 32. Ó Senhor Jesus. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. Gênesis capítulo 2, versículo 23. Ó Senhor Jesus.
Disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. O Espírito está preparando a igreja. Ó Senhor Jesus. Estamos na era do Espírito. À luz da palavra atual, podemos ver a relação que existe entre as figuras de Gênesis 24 com o Deus triuno e a preparação da igreja como a noiva para o filho. Nesse capítulo, Abraão representa Deus Pai, o servo mais antigo da casa representa o Espírito, Isaque, o filho, e Rebeca, a noiva. Esse servo administrava todos os bens de Abraão, o que retrata o Espírito administrando todos os bens do pai. O filho, representado por Isaque, está apenas aguardando o cumprimento da ordem que o pai deu ao Espírito, ilustrado como o servo mais antigo da casa, buscar a noiva e trazê-la pronta para o casamento. Isso inclui prepará-la, fazê-la amadurecer, santificá-la e purificá-la, tirando dela todas as rugas, todas as máculas, para torná-la uma igreja gloriosa, pronta para se casar com Cristo. Ó Senhor Jesus. Em Gênesis 24:16, podemos vislumbrar como a igreja é linda. O livro de Cântico dos Cânticos também a descreve. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras? A igreja é formosa como a lua. A igreja também é como uma virgem, a qual só tem olhos para Cristo e seu coração só pensa nele. Ó Senhor Jesus. Para ver como o trabalho do Espírito é completo, leamos alguns versículos em Efésios. No capítulo 5, é-nos mostrada a conclusão da etapa da obra do Filho. A partir de então, começa a obra do Espírito. O propósito de Cristo ter se entregado pela igreja é, por meio da lavagem de água pela palavra, purificá-la, tirando toda a impureza, toda a ruga, toda a velhice, todo o homem natural com seus elementos naturais, e assim apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ó Senhor Jesus. O labor do Espírito culminará em apresentar a igreja como noiva, santa e sem defeito, pronta para casar-se com Cristo, o Filho. Essa união entre o homem e a mulher diz respeito ao casamento de Cristo com a igreja gloriosa, as bodas do Cordeiro, na Sião celestial nos céus. Nesse casamento, Cristo e a igreja se unirão e se tornarão um só. O sol e a lua se tornarão um só, estarão prontos para batalhar, para limpar esta terra de toda a usurpação. Perceber isso me enche de entusiasmo. Ó Senhor Jesus. Retomemos Gênesis 24 para ver dois aspectos importantes relacionados à igreja. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, sê tu a mãe de milhares. Essa parte nos remete à pregação do Evangelho do Reino, com o fim de gerar filhos espirituais, que são esses milhares. A segunda parte diz: e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Esses inimigos são os inimigos de Cristo. Portanto, como igreja, nossa função é sujeitar os inimigos a Cristo. Ó Senhor Jesus. Quando Abraão incumbiu seu servo de buscar uma esposa para Isaque, fez-lhe algumas recomendações. A esposa de Isaque deveria ser de sua parentela. Isso remete a Gênesis 2, 21 e 22, que sugere um processo do Espírito para edificar e preparar a mulher para casar-se com Adão. Quando Adão despertou do sono, viu Eva, uma mulher pronta. Ó Senhor Jesus. O servo de Abraão, de acordo com esse princípio, não podia tomar uma esposa para Isaque entre os cananeus, mas dentre sua parentela, sua origem. Quando Adão recebeu de Deus a incumbência de dar nome a todos os animais criados, esperava-se que encontrasse dentre estes uma mulher para si. Mas Adão não a encontrou. Era como se ele dissesse: todos esses animais são cananeus, não são de minha parentela, não são ossos dos meus ossos, nem carne da minha carne. A mulher de Adão deveria ser parte dele mesmo, assim como Rebeca deveria vir da parentela de Isaque. Ó Senhor Jesus.
Nós, como a igreja, a noiva, viemos de Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, um soldado feriu seu lado, de onde saiu sangue e água. O sangue nos purificou e nos redimiu. A água representa a vida de Deus, que fluiu para dentro de nós. E a igreja foi gerada. Em outras palavras, assim como Eva saiu do lado de Adão, de sua costela, a igreja saiu de Cristo, isto é, saiu de seu lado. Hoje, o Espírito está preparando a igreja para que ela, que saiu de Cristo, possa voltar para Cristo. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus, qual é o papel do Pai, do Filho e do Espírito? Ó Senhor Jesus, como os três em essência são um, Senhor Jesus, é preparar a igreja, como a noiva para Cristo. Senhor Jesus, Pai, Ele teve todo o plano, desenvolveu todas as coisas, Cristo veio, o executou, e hoje Ele está aguardando, Senhor Jesus, que o Espírito venha trabalhar em nós, nos preparar, para que um dia nós possamos nos encontrar com Cristo. A gente não vai se encontrar com o Senhor cheio de defeitos, Senhor Jesus, por isso que o Espírito está trabalhando em nós, e precisa realmente ter clareza. E essas figuras de hoje vão nos deixar cada vez mais claros quanto ao trabalhar do Espírito em nós, o valor do Espírito na nossa vida, o valor da nossa salvação. Senhor Jesus, a gente precisa realmente perceber isso para deixar o Senhor trabalhar em nós, deixar o Espírito completar a obra que Ele começou. Depende de nós. Senhor Jesus, nós somos a igreja, mas não estamos sozinhos, nós recebemos o poder do Espírito. É a era da igreja, mas também é a era do Espírito. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje: trabalhados para nos unirmos a Cristo. Senhor Jesus, Cristo não quer alguém diferente dele. Ele quer alguém com a sua mesma vida e natureza. Cristo ele era totalmente diferente. Senhor Jesus, ele foi gerado de maneira diferente. Não foi gerado com pecado. Então mostra para nós que a igreja também não foi gerada com pecado. Mas nós somos pecadores. E agora? Ó Senhor Jesus, aí é que entra o trabalhar do Espírito. Esse trabalhar é maravilhoso. Vai nos limpar de tudo que é negativo. Vai nos livrar de todos os inimigos de Cristo. E a gente precisa realmente colocar tudo debaixo dos seus pés. Toda a nossa velharia, nosso velho homem, nossa maneira de pensar. Senhor Jesus, realmente mudar de mentalidade e deixar o Senhor trabalhar em nós. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O Senhor de fato ele precisa trabalhar em nós, Assim como mostrou para nós essa figura. Isso é maravilhoso. Comparar, que Cristo, ali na cruz, o soldado ao perfurar o seu lado, Senhor Jesus, e a Bíblia deixa com muitos detalhes, olha, para cumprir a profecia, nenhum de seus ossos será quebrado, ó Senhor Jesus. Então, Deus ele tirou a costela e transformou em uma mulher. Ele edificou, a melhor tradução seria edificou uma mulher. E hoje nós como igreja estamos nesse processo, Senhor Jesus, de edificação. Isso gera uma dor para Cristo, mas assim como Adão adormeceu, Cristo hoje, ele não está mais aqui fisicamente. Então hoje ele está à destra de Deus, então ele está passando por esse processo. Ali Isaías fala que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Então toda a obra de Cristo para crucificar a carne, para ir para a cruz, Senhor, isso foi algo grandioso. Então, quando de maneira profética os irmãos revelam para nós que esse processo da cruz e o processo ali de Adão, ter uma mulher, de ter esse mistério, mas ele se refere a Cristo e a igreja, Senhor Jesus, isso nos leva realmente a perceber a obra de salvação de Deus, porque Cristo é sem defeito, sem mácula, sem pecado, não nasceu do pecado, mas nós somos o corpo de Cristo, somos cheios de pecado. Então muitos acham que não, hoje eu sou cheio de pecado, então eu não sei se eu sou salvo, porque só quando Cristo voltar é que ele vai ver. Senhor Jesus, não, mostra para nós que nós estamos nesse processo, onde o Adão adormeceu. Senhor Jesus, o Adão está ali e Deus está trabalhando essa costela e edificando. É um processo que demorou um tempo, por isso que Adão teve que dormir, por isso que Cristo teve que passar por esse processo e se tornou o Espírito que dá vida. Então hoje é o Espírito, que é Cristo, que é Deus, é tudo uma coisa só, mas se apresentam para nós como aspectos diferentes. Senhor Jesus, é isso que tem que perceber. Então, hoje eu sou pecador, tenho erro, tenho pecado sim, mas Deus está trabalhando nesse pecador. Senhor Jesus, foste feito por um pouco menor que os anjos, mas Deus nos coroou de honra e de glória. Então,
esse processo é que envergonha o inimigo. Esse trabalhar de Deus na nossa vida, ele olha um ser humano tão pequeno, tão frágil, mas veio de Cristo. Nós fomos colocados na igreja não pela vontade do homem, não pela vontade da carne, mas de Deus, Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia mostra para nós, João ali, logo no início, Senhor Jesus, o Senhor deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. Então, o que me salva não é o meu procedimento, não é o meu esforço. O que me salva é Cristo. E pronto, acabou. Agora, existe um processo de salvação. Existe um processo de obedecer ao Espírito para ser preparado. Mas isso não me leva para a perdição eterna caso eu não consiga. A perdição, ela foi resolvida com Cristo na cruz. Eu fui gerado através de Cristo, não foi pela minha vontade. Então, Deus é que me chamou, sabendo todos os meus defeitos, sabendo de tudo. Isso é o processo de salvação, porque Deus chama a todas as pessoas. Quem obedece se torna filho de Deus, recebeu a salvação. Aonde? No Espírito. Mas esse Espírito tem que trabalhar, tem que fazer esse processo para preparar essa noiva, essa virgem pura. Então eu preciso perceber aqui duas coisas. Senhor Jesus, eu não sou puro, eu tenho problema, eu tenho pecado. A igreja é pura, a igreja não tem problema e a igreja não tem pecado. Mas a igreja não é formada de homens? Sim, mas a igreja se iniciou com o Espírito. Então a igreja não é só um amontoado de gente, Senhor Jesus. A igreja é uma esfera espiritual. Eu sempre falo isso aqui, né? A igreja é uma esfera espiritual, onde Cristo está atuando nos seus filhos, onde o Espírito está realizando esse trabalho. Pode ter um amontoado de gente ali, e quem não está no Espírito não está trabalhando. Por isso que a gente vê escândalo, pecado, situações. Por quê? São os indivíduos pecaminosos. Mas quando eu me uno a Cristo no seu corpo, a igreja ela é sem mácula, nem ruga, nem coisa negativa nenhuma. A igreja ela é perfeita. Por isso que quando a gente está ali, exercitando o Espírito, edificando a igreja, cumprindo a vontade de Deus, você se sente de maneira diferente. Você percebe algo diferente. Não é estar num lugar, não é um local de reuniões, não são as tarefas, mas é realmente estar no Espírito. É o trabalho do Espírito, ou seja, o Espírito está fazendo, mas ele está usando homens para isso. A gente vai ver isso com mais detalhe durante a semana. Mas realmente a gente percebeu, olha, o Espírito está preparando a igreja. É nesse momento, nesse momento que a gente está no Espírito ali, reunindo com os irmãos, ou vivendo a vida da igreja, como os irmãos sempre mostram para nós. A vida da igreja é toda a minha vida, não é só as reuniões. As reuniões é uma parte. Então nós temos as reuniões, também tem a minha vida social, Senhor Jesus. Também tem a vida familiar e também tem a batalha espiritual. Então a gente tem que perceber que Cristo tem um inimigo, Senhor Jesus. Esse inimigo eu não vou ver com sangue e carne, eu vou ver através do Espírito. Nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. É uma esfera invisível, Senhor Jesus. Então a gente tem que perceber isso. Há um trabalhar do Espírito para ele tornar a igreja gloriosa para se casar com Cristo. Então tem um processo. Esse processo começou lá atrás, Então a gente pode ver, por exemplo, Abraão dormiu no Senhor, Isaac dormiu no Senhor, Jacó dormiu, José, Moisés, os profetas, todos aqueles que foram adequados ao Senhor dormiram, e eles fazem parte de todo esse processo da igreja. Pedro, Paulo, João, Timóteo dormiram no Senhor. É o processo de preparação da igreja. Hoje, se a gente olhar, os indivíduos passaram por situações, mas a igreja está passando por um processo. Então hoje eu posso olhar o meu indivíduo, cheio de mácula, cheio de problema, não sou fiel a Deus, um monte de situação, mas quando eu olho para a igreja como corpo, a igreja está sendo preparada. Então eu preciso aprender a ver uma coisa. Eu sempre falo isso, Deus ele consegue fazer separação, a gente também precisa aprender a fazer. Deus ele abomina o pecado, ele não quer nada com o pecado, mas ele ama o pecador. Então o que ele vai fazer? Fazer a gente passar por um processo de lavagem, pela palavra. Cristo está nos preparando, saímos de Cristo para ele. Então eu recebi o Senhor, eu entrei na igreja, mas aonde? Eu saí de Cristo.
Então, Senhor Jesus, e agora eu tenho que voltar para Ele. Mas nesse processo, o meu indivíduo está tudo errado. Mas Cristo olhando para mim como uma parte importante do seu corpo, está lindo, né? Deus ele olha para a igreja e fala, a igreja é linda. Senhor Jesus, a igreja é maravilhosa. E eu como indivíduo, eu tenho meus problemas, tenho meus pecados, tenho situações que acontecem, mas quando eu estou no corpo, eu só tenho olhos para Cristo. Quando eu estou voltado para as coisas de Deus, meu coração só pensa nele. Então é isso que eu tenho que perceber, a minha vida individual e a vida do corpo. E o que o Senhor quer mostrar para nós é que isso tudo tem que fazer parte de uma coisa só. Por isso que muitos cristãos não conseguem avançar, porque eu tenho a minha vida, e aí tem lá a igreja. Não, a sua vida é a igreja. Se você, irmão, mas eu estou aqui com trabalho, situações e tal, não estou fazendo nada para Cristo. Você está edificando, mas você está edificando na areia. Você está edificando, mas com feno, palha e madeira. O que Cristo quer é uma igreja cheia de ouro, prata e pedras preciosas. Por isso Paulo fala, olha, veja como edifica. O Senhor já deu o fundamento. Agora o que você coloca sobre esse fundamento é a sua obra. Mas ela vai ser salva, mas através do fogo. Por isso que vem as situações, a gente vai ver mais durante a semana. Mas hoje ele está mostrando para nós. Cristo veio e concluiu a sua etapa. Senhor Jesus. Mas hoje, ele está se entregando pela igreja. A igreja vai ser apresentada virgem, pura, santa, sem defeito. Como que vai acontecer? Como que Deus vai transformar isso daqui em algo santo, sem defeito, igual a Cristo? Aí é que entra o trabalhar do Espírito. Ó Senhor Jesus. E eu preciso me colocar à disposição de Cristo. O labor do Espírito vai culminar em apresentar a igreja como noiva, santa, sem defeito, pronta para se casar com Cristo. Por isso que ele falou para o servo, olha, você vai lá e não vai tomar de qualquer lugar, não é dos cananeus. Não vai casar com a girafa, nem com o hipopótamo, nem com o jacaré. Senhor Jesus, vai casar com Cristo, tem que ir lá, tem que perceber. Senhor Jesus, é povo do meu povo, é sangue do meu sangue, é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Se Cristo nos colocou na igreja, Ele sabe o que faz. O Espírito sabe servir. O Espírito sabe como que o Pai gosta. Senhor Jesus. Mas Ele mostrou aqui, né? Tem dois aspectos aqui. Mãe de milhares e, né, aquela que vai possuir a porta dos inimigos. Então, por um lado, estou sendo gerado em Cristo. É um processo, vai acontecer muitos erros, muitas situações, mas está sendo gerado, é mãe. A igreja está aqui gerando. Já viu esse processo, né? No final, a noiva está gerando o filho varão. A noiva fica e é perseguida pelo dragão. Agora o filho varão é levado para Deus. A menor parte da igreja, por isso que está nesse processo, para a gente fazer essa transferência, né? Das células da igreja para as células do filho varão. O Senhor está trabalhando em nós. Nem todos vão conseguir, mas o Senhor está dando chance para todos. E hoje nós precisamos ser aqueles que lutam pelo reino de Deus, lutam, batalham pela vontade de Deus. Por isso que hoje a gente tem que perceber que os inimigos que essa igreja possui, né, a porta dos inimigos, são os inimigos de Cristo. A gente precisa lutar contra os inimigos certos e sujeitar esse inimigo. A gente não entra em luta para perder. Por isso que o Senhor está nos preparando, nos edificando, nos fazendo passar por esse processo, para que a gente possa se casar com o Senhor e estar pronto para lutar. Senhor Jesus, vai terminar uma obra na terra, mas para fazer uma obra no céu. Senhor Jesus, por isso que ele precisa da noiva guerreira. Nós viemos de Cristo e nós somos para Cristo. Nós saímos de Cristo, né? Quando o lado foi furado, quando Adão foi tirada a costela. Essa figura é linda, é rica demais. Se você não perceber que é assim que você é salvo, Senhor Jesus, não sei como que o Espírito vai fazer para te convencer. Eu não vou conseguir te convencer, mas o Espírito vai te mostrar que nós saímos da igreja. Nós somos a igreja, nós somos dele mesmo, individualmente, cheio de fraqueza, cheio de problema. Mas quando me junto com os irmãos para fazer a obra de Deus, é santa, sem defeito, sendo preparada para Cristo. Nós somos a igreja. Começou a era da igreja, começou a era do Espírito. Então não acha que você vai fazer as coisas sozinho, tem que obedecer ao Espírito. Ó Senhor Jesus, é isso que tem que perceber. Assim como Eva saiu do lado de Adão, de uma costela, a igreja saiu de Cristo. Saiu do lado de Cristo, sangue e água.
redimiu nossos pecados, mas agora tem que dar a vida de Deus. E aí que entra trabalhar, Senhor Jesus. Hoje o Espírito está preparando essa igreja, para que a igreja que saiu de Cristo volte para Cristo. Por isso que o Espírito veio e nos colocou na igreja. É o Espírito que nos convenceu, Senhor Jesus. Eu não vim de qualquer lugar, eu vim de Cristo, da vontade de Deus. O homem não nasce da vontade da carne, nem de outro homem. Ele nasce da vontade de Cristo. Cristo nos colocou aqui, Ele sabe o que fazer. Eu preciso hoje ser obediente ao Espírito para ser cada vez mais introduzido em Cristo, para estar pronto, totalmente limpo, para que o Senhor cumpra a sua vontade. Não é só nos gerar, mas também tem que colocar os inimigos debaixo dos seus pés. Ó Senhor Jesus, para fazer isso, só sendo a igreja, sendo indivíduo, não consigo, mas sendo a igreja, o Espírito consegue, porque Ele concedeu o poder do Espírito para a igreja. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.